Então, capítulo 3, o verso 27. Prakrtir kriyamanani gunaih karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartahamiti manyate. Então, esse é um verso que está falando da diferença entre o vastu, entre a substância, aquela que é o Atman, e aquela que é a matéria, aquela que é especificamente aqui falada como Prakriti. Essa Prakriti, essa matéria, ela tem diferentes modos. Se você parar e analisar, por exemplo, a água. Pelo menos lá no tempo da minha escola, a professora falava que a água podia estar no estado sólido, líquido e gasoso. Então a água poderia ter 3 estados. Da mesma forma que a água pode ter 3 estados, basicamente, desse universo existem também 3 estados para todo tipo de coisa. Qualquer matéria, toda a matéria desse universo, ela tem 3 expressões básicas que são chamadas de Sattva, Rajas e Tamas. Existem animais em Sattva, Rajas e Tamas, existem comidas em Sattva, Rajas e Tamas, então, enfim, tudo nesse universo se expressa, existe pulsando o movimento das coisas do universo, ou seja, o movimento da matéria se dá através de guna. Então, guna quer dizer qualidade. Que qualidades são essas? 3 qualidades são chamadas de Sattva, Rajas e Tamas. Para você entender o que é Sattva, o que é Rajas, o que é Tamas, qual é a qualidade de cada um, eu vou falar dessas qualidades em relação à mente. Então, a gente dá um exemplo. Vem uma pessoa aqui, assiste esse vídeo, começa a assistir esse vídeo, e a pessoa está no modo de Sattva. Sattva é a clareza, é o claro pensar, é a organização, é o gosto e o valor pela verdade, é o gosto e o valor pela ética, é o sentimento de valor por tudo aquilo que compõe o bem universal. É uma pessoa que valoriza o conhecimento, valoriza um pensamento crítico sobre as coisas, ter pensamento analítico sobre as coisas. É uma pessoa que procura entender o porquê de todas as coisas. Então, essa pessoa tem um contato com a Bhagavad Gita. Um exemplo. Ela vai olhar para o texto e vai falar: nossa, que coisa maravilhosa esse texto. Está dizendo muita coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, mas não conseguia ter uma resposta. Ou então, esse texto está dizendo para mim coisas que eu já vinha pensando, que agora vem só somar aquilo que eu já vinha refletindo. É um texto maravilhoso. Eu quero comprar esse livro, eu quero assistir todas as aulas. Com quem eu posso escrever, para quem eu posso escrever para tirar as dúvidas. Eu quero aprender isso logo de cara. A pessoa fica até um pouco apressada para aprender o texto. Então, você pode dizer que ela é uma pessoa em Sattva, porque ela tem um valor pelo conhecimento, ela tem um valor pela clareza, ela tem um valor pela limpeza, ela tem um valor pela ética, por aquilo que é bom para o universo. Ela é uma pessoa que é ecológica. Normalmente é uma pessoa que é ecológica, que tem uma consciência ecológica, ela tem um hábito muitas vezes vegano ou vegetariano. Então é uma pessoa que você pode dizer que é Sattva. Então ela olha para o ensinamento e diz: é muito bom, fala mais, me dá o livro, onde eu compro esse livro. Aí uma mesma pessoa em Rajas, ela vai ter acesso ao ensinamento. Ela está aqui vendo o vídeo, ela fala: nossa, quanto tempo tem esse vídeo? Eu não sei quanto tempo tem o vídeo, porque eu ainda estou gravando. Mas de repente esse vídeo aqui vai chegar a 15 minutos. Aí ela olha o vídeo de 15 minutos e fala: nossa, 15 minutos? Não tem uma coisa de 4 minutos, não? Aí ela fala: não, isso aqui é um ensinamento. Aí a gente fala: isso aqui é um ensinamento que está falando sobre a natureza do ser e tal. Acontece no meio de um campo de batalha. E aí quando é que começa a guerra? Já começou a guerra? Como é que é a guerra? Quando é que começa a guerra?
Então, é uma pessoa que ela é agitada, ela não consegue ficar presa no lugar. Se você leva ela para um templo, ouvir bhajana, ouvir mantras, ela vai falar, nossa, vai todo mundo sentado assim, aquela coisa assim, não, uma coisa mais agitada, eu quero uma coisa mais agitada. Então, uma pessoa que está em rajas e uma pessoa que está em tamas, você começa a falar do ensinamento para ela. Ela cai no sono, ela se desinteressa. Ela fala, apesar de estar descrevendo a própria natureza dela, ela vai dizer, outro dia, deixa para outro dia. Então, Sattva, Rajas e Tamas são a realidade desse universo. Todo esse universo, ele está em movimento. E esse movimento significa que ele está assumindo diferentes estados. Esses diferentes estados, então, são chamados de Sattva, Rajas e Tamas, ou então bondade, paixão e ignorância. E as pessoas em geral, todas as pessoas desse mundo, vão experimentar esses três modos. Quando você acorda de manhã, tem aquela clareza, tá? Você está se sentindo em paz quando você acorda de manhã, de tarde você já está um pouco mais agitado, de noite você está um pouco mais cansado. Então, Sattva, Rajas e Tamas estão a todo momento na sua mente, no seu corpo, no seu intelecto, na sua vida, agindo. Então, qual o ensinamento do verso? Qual o ensinamento que Krishna está trazendo aqui dentro desse verso? Esse verso, ainda bem, ele aborda esse assunto da natureza do ser em relação à natureza da matéria. Não vai ser o primeiro verso que vai ser abordado sobre isso. No capítulo 5, no capítulo 6, você vai poder ver também sobre isso. Então, Krishna diz exatamente o seguinte: Prakriti kriyamanai gunai karmani sarvasha. Que as ações, karmani, as ações, sarvasha, todas as ações, kriyamanai, elas estão sendo feitas pelo quê? Gunai, pelos gunas. Pelos gunas, prakriti, pelos gunas da matéria. Todas as ações no universo material são feitas pelos modos da própria natureza material. Então, esse ensinamento dos Vedas, ele vai mostrar que todo o movimento, todas as ações, elas são feitas unicamente pelos modos da natureza material. Todo esse movimento, o movimento da ação, o movimento do pensamento, o movimento do envelhecimento, do nascimento, da morte, todos esses movimentos da matéria são caracterizados, são proporcionados, são impulsionados pelos gunas. Então, a ignorância consiste justamente em você observar os gunas, o movimento desses gunas, observar a matéria, o movimento da matéria na forma de gunas e entender, presumir, concluir que isso faz parte da sua identidade. Um exemplo da identificação com a matéria: o corpo é material, mas frequentemente eu ajo no mundo, eu tomo as decisões perante as minhas responsabilidades, perante as encruzilhadas da vida, partindo do princípio, consciente ou inconsciente, de que o eu é representado pelo corpo. Então, você pode parar e pensar, fazer uma reflexão agora. Quanto dos seus planos da sua vida, quanto dos seus planejamentos, quanto do seu futuro inclui a sua natureza espiritual, considera a sua natureza espiritual. Agora, quantos planejamentos, quantos planos você tem para a sua vida que estão unicamente resumidos ao corpo e às coisas que têm uma ligação com o seu corpo? Se tudo que você decide, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo aquilo que te faz produzir sentimentos e emoções está vinculado ao corpo e aos objetos ligados ao seu corpo,
Então, isso é o que te aprisiona no mundo. Agora, se eu não sou matéria, se eu não sou corpo, eu não sou mente, eu não sou o intelecto, e obviamente eu não sou o movimento do corpo, eu não sou o movimento da mente, eu não sou o movimento do intelecto. Isso quer dizer o quê? Que eu não sou o corpo quando está na fase de desenvolvimento. Eu não sou o corpo quando está na fase de reprodução. Eu não sou o corpo quando está na fase de adoecimento. Eu não sou o corpo quando está na fase de envelhecimento. Eu não sou o corpo quando ele morre. Então, se eu não sou a matéria e nem os movimentos da matéria, então a pergunta que fica é: quem eu sou? É isso que Vedanta vai mostrar para você agora. Que você é aquele que está dentro do corpo. Você é aquele que observa os movimentos do corpo. Você é aquele que é testemunha da matéria e todos os estados que essa mesma matéria assume. Então, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasha. A primeira parte do verso. Todas as ações estão sendo feitas pelos modos da natureza. Básico. Não tem dúvida com relação a isso. Isso significa que se a minha mente expressa um sentimento de inveja, de raiva, de alegria, de tristeza, ou seja, alguma coisa que é expressa pela dualidade, isso não sou eu. Isso é próprio da mente. Então, não entendendo isso, uma pessoa ela se julga como o corpo. Se julgando como o corpo, ela vai se julgar também como aquele que executa as ações do corpo, aquele que executa as ações da mente, aquele que executa as ações do intelecto. Então, o corpo, a mente e o intelecto, todos os objetos que estão ligados a eles, todos os conhecimentos que estão ligados a eles, todos os relacionamentos com as outras pessoas vão determinar quem eu sou. Vão determinar a minha identidade. Vai determinar o modo como eu me apresento para o mundo, como eu respondo ao mundo, como eu ajo no mundo. E Krishna diz, dá um nome para essa pessoa, é chamado de Ahankara. Ahankara, se você pegar pelo sânscrito e ver como é formada a palavra, ela é formada pela palavra Aham. Aham quer dizer eu. E Kara vem da raiz Kar, quer dizer fazer. Kara quer dizer fazendo. Kara quer dizer fazendo. Então, Ahankara, especificamente, é eu estou fazendo. Significa que eu não reconheço a minha natureza essencial como observador, como presença no corpo que permite que seja feito, mas em si nada faz. Eu não consigo reconhecer isso. Eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não tenho reconhecimento sobre isso. O meu conhecimento é da matéria e dos movimentos da matéria unicamente. Então é construída uma identidade em função disso, dessa percepção. Aquilo que é percebido determina a natureza do percebedor. Então, essa pessoa, Krishna diz, ela é Ahankara. Ela é aquela que tem, etimologicamente falando, você pode dizer, aquele que julga estar fazendo. Eu estou fazendo. Ou você pode também dizer, aquele que tem uma falsa noção de eu. Vimudhatma é aquele cuja mente está iludida. Então, se eu não sou autor, se eu não estou fazendo nada, quem sou eu dentro desse corpo? Aí é o que todas as Upanishads, é o que todos os textos são consonantes em dizer, que o Atman, ele é a presença que percebe todos os movimentos da matéria, mas ele em si nada faz. Ele é como a eletricidade
que permite com que seu aparelho funcione conforme ele foi construído, conforme ele foi programado. Mas essa eletricidade é apenas presença. Não é ela que está girando nenhuma manivela. Não é ela que está produzindo nenhum estado. Ela é apenas aquele que dentro do corpo, aquela consciência que dentro do corpo, empresta consciência ao corpo. O corpo tem consciência, mas ele não é consciência. Essa consciência que existe no corpo, ela é uma consciência emprestada. A alma, o Atman, ou o espírito, ele é aquele que está dentro do corpo e que ilumina o corpo. Você imagina, no cinema, eu não sei se ainda é assim, eu acho que não, mas no cinema existe um projetor. É uma luz branca que atravessa uma película. Essa película ela vai mudando. A luz é a mesma, ela é sempre branca, ela é parada, ela é apenas ali que está ali iluminando aquela película. O movimento da película é que vai projetar o filme na tela. Da mesma forma, o Atman é essa luz que projeta a consciência no corpo. É essa luz que projeta a consciência na mente. É a luz que projeta a consciência no intelecto. É a luz que dá impulso ao desejo. Mas ele em si nada deseja dentro desse mundo, porque ele já é completo. Então a natureza desse ser que sou eu, que é você, é de completude, é de eternidade, é de suficiência, é de bem-aventurança. Se eu tenho essa natureza, por que então eu não reconheço isso? Na verdade, essa é uma pergunta que também está dentro do escopo da ignorância. Porque não é que o Atman não reconheça, porque o Atman é consciente dele mesmo. A questão é que o instrumento mente, o objeto mente, possui a ignorância com relação ao sujeito. Todo o conhecimento, todas as práticas de yoga, pranayama, asana, dharana, dhyana, samadhi, tudo isso é para a mente. Nenhuma dessas práticas é para o Atman. Porque para o Atman nada falta. O Atman é completo. Então, qual é o problema se eu já sou o completo? É que a mente não reconhece isso. Então, a mente é um instrumento de aprisionamento. Então, quando eu estudo, quando eu observo as minhas emoções, quando eu coloco Karma Yoga na minha vida, quando eu coloco Yoga na minha vida, significa que eu estou imprimindo na minha mente novos hábitos, novas percepções, aumentando a percepção que ela já tem. Então, com relação ao Atman, nenhum problema. Essa é a ótima notícia de Vedanta. É que você já é aquilo que tem que ser. Qual é o problema, então? É que a sua mente não reconhece. O que é o aprisionamento? É o não reconhecimento desse fato. O que é a liberação? É o reconhecimento desse fato. Significa, então, que a ignorância aprisiona e o conhecimento liberta. A ignorância faz você ir em busca dos objetos do mundo. O conhecimento faz você entender que não precisa de nenhum objeto para ser feliz, porque a felicidade já é dentro, já é você. Uma pessoa que não reconhece isso, Krishna diz aqui, Ahankara, é aquela pessoa que tem uma falsa noção de eu. Essa pessoa, Vimudhatma, ela está iludida, ela tem a mente iludida. E ela tem um tipo de pensamento muito específico. Krishna diz, Manyate, essa pessoa pensa, Karta Aham, Aham Karta. Eu sou o autor. Sou eu quem está fazendo todas essas ações. Por não reconhecer a natureza essencial que é de completude, que é de imutabilidade, que é de não perecibilidade, essa pessoa projeta a identidade dela
numa ideia de eu, num conceito de eu que representa ela no mundo e faz com que a mente produza, então, desejos em nome da felicidade, apegos em nome de objetos e pessoas e situações. Então ela continua presa a esse mundo. Kartaham. Eu sou o autor. Você dizer que a alma é a autora, que a consciência é a autora, que esse Atma é autor de alguma coisa, é a mesma coisa que você dizer que uma árvore é veloz. Ou que um sapato é doce. Você para pensar, peraí, mas a árvore não tem o atributo de velocidade. O sapato não tem o atributo de doce, porque sapato não é de comer. A árvore também não é de voar. E aqui, em relação a esse mundo, esse universo material, o Atman não é de fazer. Ele é aquele de observar. Mas uma pessoa que, você imagina a cena, como é que a ignorância existe na mente de uma pessoa. Essa vidya, como é que ela existe? Imagina que você nunca teve a ideia, você nunca teve o pensamento de olhar para o céu. Você sempre olhou ou reto ou para baixo. Você nunca olhou para o céu. Então, você, olhando para cima, para reto e para baixo, você tem visão de tudo aquilo que está reto e para baixo. Aí você conhece lagos, rios, e um dia você observa no rio, no lago, uma bola luminosa que treme na água. E você diz, aquilo é a lua. E a lua vive no lago. E conforme a ondulação desse lago, conforme a água desse lago treme, essa lua também treme. Se eu mexo no fundo, o fundo levanta, essa lua é suja também. Ela fica suja. Ela pega toda aquela poeira que está no fundo, toda aquela sujeira que está no fundo e se mistura com ela. Por quê? Porque a sua ideia de lua, o seu conhecimento de lua, se resume ao reflexo da lua. Então, onde você observa a lua? No reflexo da água. Então, conforme as qualidades da água, assim as qualidades da lua. Mas aí então, alguém diz para você, amigo, a lua não mora no lago. A lua mora no céu. Ela vive no céu. Olha para cima. Aí então uma pessoa que estava sempre acostumada a olhar para frente e para baixo tem o ensinamento de olhar para cima. E quando ela olha para cima, o que ela percebe? Que a lua nunca esteve misturada com as qualidades da água. Que a lua nunca esteve suja pelo fundo do lago. Então o que ele percebe? Que a lua sempre foi isenta disso tudo. E que aquilo que existia no lago não era a lua, mas era o reflexo da lua. Da mesma forma, você acreditar que está fazendo as ações, tomando as decisões, você tem uma identificação com o reflexo da consciência que se projeta na matéria. E isso faz com que você se aprisione ao mundo. Porque a matéria é constantemente mutável, ela está constantemente assumindo vários estados. E você se identifica com cada um desses estados. Por exemplo, quando a mente está num estado de rajas, de agitação, de paixão, de desejo, você diz, eu quero isso, eu preciso disso, vamos aqui, eu tenho que conquistar isso, me ajuda, como eu tenho que fazer. Então você tem um desejo impulsionado para aquele objeto, você coloca o seu intelecto ali servindo para traçar um plano para alcance daquele objeto, o seu corpo é colocado em ação física em nome daquele objeto. Então você se identifica com os objetos do mundo, se identifica com o objeto corpo e também com todas as variabilidades desse corpo. Então, por isso, Krishna diz, Kartaham Manyate, Vimudhata, Vimudatma, Ahankara, que essa pessoa que
tem uma falsa noção de eu, que está iludida na sua mente, ela pensa, eu sou o autor de todas as ações. Então, resumindo, a alma é a consciência, é o Atman, é a presença no corpo que permite que seja feito. Mas o Atman mesmo, em si, nada faz. Então, quem está fazendo? O Nair Prakriti, os modos da natureza. Karmani Sarvasha. Todas as ações, Kriyamanani, estão sendo feitas pelos modos da natureza. É muito claro, não vai ser a única vez que Krishna vai dizer isso na Bhagavad Gita. Vão haver outros versos sobre esse assunto, que vai ficar ainda muito mais claro. Mas o importante é que você compreenda que você é presença no corpo, que você é testemunha dos movimentos da matéria. E que a liberação, que o conhecimento que Vedanta vem trazer é o reconhecimento desse fato. É o entendimento disso. Ok?